Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai traçar um panorama geral da vegetação brasileira. Então, nós vamos ver todas as formações vegetais que nós temos e as suas principais características e também os seus principais problemas. Mais próximo ao fim do ano, nós vamos trabalhar também uma questão muito importante, um item muito importante, que são os domínios morfoclimáticos. Então, a gente vai acabar vinculando a questão do relevo, o clima, a hidrografia, né, e as formações vegetais ao tipo de solo e a degradação, ficando bem mais completa essa percepção da distribuição fitogeográfica do Brasil, ok? Bom, vamos começar então com um mapa aqui para a gente perceber a diversidade vegetal do Brasil. Primeira coisa, o Brasil é um país que tem uma grande dimensão territorial, né? Tem uma grande extensão latitudinal, o que permite que ele tenha diversos tipos de clima. Essa diversidade climática reflete uma grande diversidade de formações vegetais e de biomas, né? Então nós temos desde formações arbóreas, né, como a Amazônia, a Mata Atlântica, a Araucária, a Mata dos Cocais, formações arbustivas como Cerrado e a Caatinga, até formações campestres como o Pampa. Então, nós temos uma grande diversidade no Brasil, fruto dessa diversidade de clima e também fruto da nossa própria diversidade de solos e também da grande extensão territorial que o Brasil tem. Então, em função disso, a nossa diversidade de biomas é a maior do mundo. Agora, em contrapartida, historicamente a gente não soube proteger essa biodiversidade toda. Aqui dá para vocês terem uma ideia dos últimas décadas, né, o tanto que foi degradado desses biomas. Olha só, a gente está falando das últimas décadas, nem estamos falando, né, da degradação desde a invasão do Brasil pelos portugueses. Então reparem aqui, né, nessa cor mais destacada, você vai ver as áreas, né, em que a degradação ocorreu de forma intensa. Olhem como de 1950 até 2015 essa área de degradação se expandiu. Tá vendo? Reparem que ela estava mais presente aqui no bioma Mata Atlântica, aqui na Araucária e tal, e ela vai expandindo em direção ao Cerrado e avança sobre a Amazônia. Reparem aqui, Então, um dos assuntos de muita importância para os vestibulares hoje e em especial este ano, né, um assunto que já vem desde o ano passado chamando a atenção, é a degradação dos nossos biomas. Fiquem atentos, principalmente com os números sendo divulgados, né, envolvendo a Amazônia. Então, por isso que sempre que a gente trabalha a questão das formações vegetais do Brasil, a gente já trabalha associado à questão da degradação. Então, vamos lá. Vamos começar com a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. Ela se estende por vários países da América do Sul e em território brasileiro fica a maior parte. Ela cobre uma área de 3,8 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, o que corresponde aí a basicamente 45% da nossa área territorial. Então ela pega as regiões norte, se estende também pela região nordeste, chegando até partes do Maranhão e avança também sobre a região centro-oeste, atingindo partes do Mato Grosso. Reparem que essa linha vermelha delimita em território brasileiro a presença da floresta que a gente chama de Amazônia Legal, né? Então, uma expressão criada para se referir a todos os municípios que estão, né, ou que têm a presença da Amazônia, da floresta amazônica, né, principalmente. Bom, a Amazônia é uma floresta pluvial, então é uma floresta ombrófila densa. A Amazônia é uma floresta que tem algumas características bem peculiares. Primeiro, ela é extremamente densa, né, então fechada, né, as árvores têm grandes copas que se encontram, formando um grande telhado. Ela é perene, sempre verde, né? Porque ela está num clima equatorial, então ela tem calor e umidade o ano inteiro. Ela é uma vegetação higrófila, ou seja, é uma vegetação pluvial, de ambiente úmido, né? Então chove constantemente o ano inteiro. Então, quando a gente fala em estação seca na Amazônia, a gente está se referindo a um período de diminuição da chuva e não de seca. Entendeu? Então quer dizer, por quê? Porque a chuva é abundante, são mais de 2 mil milímetros ao longo do ano, podendo chegar a 6 mil milímetros. Então é uma floresta higrófila. Mas a Amazônia, ela tem níveis de umidade diferentes. Então a Amazônia nós dividimos elas, quanto ao nível de umidade, a gente divide ela em 3 pedaços, né? O Igapó, que é aquela parte da floresta que vive num ambiente alagado o ano inteiro. A várzea, que é aquela parte da floresta que é alagada sazonalmente, ou seja, durante um período do ano, e a terra firme, que é aquela parte um pouco mais alta da floresta que não é alagada, mas é úmida. Então são 3 estratos, né? Um estrato mais baixo que é Igapó, um estrato mediano que é a várzea e um estrato mais alto que é a terra firme. No Igapó é onde fica a Vitória Régia, né, que é o símbolo do Igapó. Na várzea é onde ficam, por exemplo, pequenas árvores como a seringueira.
né, importante para a economia do Brasil. E na terra firme, onde fica o estrato mais alto, as árvores de grande porte, que pode atingir mais de 40 metros de altura, né? Aqui, ó, dá para vocês perceberem, né? Olha só, o Igapó, né? Esse ambiente alagado o tempo inteiro. Aqui partes da várzea, né? Alagada sazonalmente. E aqui a terra firme, tá vendo? Ó, que é uma área já bem mais destacada, né? Com árvores de grande porte, tá vendo aqui, ó? Mas todo o ambiente é úmido, porque ela é uma floresta higrófila, né? Uma floresta de ambiente úmido. Outra característica da floresta importante é que ela é uma floresta rica em biodiversidade. A biodiversidade da Amazônia é algo incrível, né? Ela tem a maior biodiversidade do mundo. A média de espécies por hectare passa de 300, quando a média mundial é de 25 a 30. Então, quer dizer, nós temos uma grande biodiversidade na Amazônia, boa parte dela ainda nem estudada. Há pesquisadores que falam em mais de 1.000 espécies por hectare, né, que ainda nem foram catalogadas. Bom, de qualquer forma, também como característica, ela é uma floresta latifoliada, né? A vegetação tem folhas largas e grandes, justamente porque é um ambiente úmido, e essas folhas largas e grandes ajudam na evaporação da água. Infelizmente, é uma floresta que vem sendo degradada num ritmo alucinante desde os anos 50 para cá. Essa degradação se intensificou nos anos 60, né? Principalmente a partir da ditadura militar, quando o governo começa um processo de ocupação e incentivo da ocupação da região. Então a Amazônia começa a ser degradada pelo avanço da agricultura e da pecuária através de projetos, né, agropecuários. Ela também é degradada principalmente por projetos de mineração, né, como o Projeto Grande Carajás e tal, pela construção de obras de infraestrutura, hidrovias, ferrovias, né, rodovias como a Transamazônica e também hidrelétricas, né, como Balbina, né, e tudo mais. Então ela tem uma degradação muito ligada a projetos de infraestrutura também, né? Então essa degradação vinculada ao desenvolvimento de atividades econômicas sem muita fiscalização, sem muito controle, levou a floresta a ser degradada num ritmo muito grande. Hoje a gente tem já de degradação algo em torno de 15 a 20% da floresta que desapareceu, né? Esse nível de degradação, ele acabou criando uma área aqui, ó, identificada no mapa, que a gente chama de arco do desmatamento. Reparem que o desmatamento começou da borda para o interior, e agora ele vai seguindo aqui as regiões do interior, principalmente ao longo dos grandes rios, tá vendo? Essa degradação é muito grande, né? Hoje no Pará, por exemplo, no Mato Grosso, que são os estados que mais degradam. Eu até trouxe alguns números aqui para vocês perceberem. Nós tivemos vários picos de degradação. É importante salientar que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, faz o monitoramento da floresta diariamente e todos os anos ele lança um relatório. A partir disso a gente consegue perceber quanto que foi degradado. Se vocês repararem, nós tivemos um grande pico de degradação aqui em 1995, chegando a quase 30 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Para ter uma ideia do que significa, um campo de futebol a cada 8 segundos. Em 2004 tivemos outro grande pico, de 27 mil quilômetros quadrados. Depois, com a pressão internacional e as mudanças políticas ligadas ao Estado brasileiro, com incentivo à preservação, nós tivemos uma queda significativa, chegando a um pouco mais de 4.500 quilômetros quadrados. É bastante coisa, mas no comparativo aqui dá para vocês verem, né, que melhorou bastante o trato, né, do governo com a Amazônia, a fiscalização, as multas, as punições, né, os projetos de preservação, de desenvolvimento de atividades sustentáveis e tudo mais, promoveu uma queda no desmatamento. E aí reparem que a partir de 2015, principalmente, esse desmatamento voltou a subir. O ano passado nós temos praticamente o dobro de desmatamento do que tivemos em 2012. Este ano, né, o desmatamento está muito mais intenso do que o ano passado, ou seja, a tendência de elevação aqui é do desmatamento, né? A redução da fiscalização, a redução das multas, né? O descaso do governo com a Amazônia, aquela visão deturpada assim, aquela visão deturpada e falaciosa, né, de que a gente tem que degradar para gerar desenvolvimento, o retorno do incentivo à mineração, né, o discurso de que o Brasil precisa explorar a Amazônia para se desenvolver, tudo isso, né, acabou, né, aumentando o desmatamento de forma bem preocupante. Reparem que a coluna está subindo aqui de forma assustadora, né? De acordo com dados aí, ó, né, mais recentes,
Reparem aqui, ó, dos mais de 9.000 quilômetros de área degradada, reparem que o Pará e o Mato Grosso lideram essa degradação, né? Reparem aqui, ó, né, apresentando aí níveis elevadíssimos. Então lembrem, a Amazônia, né, vem sendo degradada num ritmo preocupante. As queimadas se tornaram uma realidade. Esse ano o número de queimadas já está maior do que o do ano passado, que já foi grave, né? A pressão internacional em cima do Brasil está crescendo. Vários empresários estão ameaçando retirar investimentos ou deixar de investir no Brasil por culpa disso. Porque vocês têm que lembrar, a Amazônia é uma floresta equatorial, ela está muito vinculada ao regime de chuvas, muito vinculada à temperatura. Então a preservação dela é muito importante, sem contar toda a biodiversidade que ela tem. Então essas são as principais características e os principais problemas da Amazônia. Depois nós temos a Mata Atlântica, que é uma formação vegetal que cobre o litoral do Brasil, em especial o litoral oriental do Brasil. Ela é uma floresta que tem as mesmas características da Amazônia, porém a intensidade é menor. Então é uma floresta densa, latifoliada, higrófila, perene e heterogênea. Mesma coisa, só que com uma intensidade menor, né? É uma floresta que foi extremamente degradada, é a floresta, né, que sofreu com a degradação desde o Brasil colônia. Então ela foi degradada desde a época da exploração do pau-brasil, a degradação avançou com a plantação de cana durante o ciclo do açúcar, a degradação avançou durante o ciclo da mineração, cresceu durante o café e depois, né, saiu do controle com o processo de urbanização e industrialização. Então aqui dá para vocês verem, de toda a área coberta com a Amazônia, com a Mata Atlântica, o que sobrou foram esses pedacinhos em verde aqui, ó, uma ou outra área, né, em regiões de serra ou em áreas protegidas. A degradação foi tão grande que hoje, né, a Mata Atlântica, em tese, é protegida por lei, a degradação é proibida nessas áreas. Lembra que a biodiversidade dela também é muito grande e ela também é uma floresta pluvial, né? É uma floresta úmida também, porque ela fica numa área de clima tropical litorâneo, então com chuvas abundantes e regulares o tempo todo. Aqui, ó, um indício da degradação da Mata Atlântica. Reparem, né, o que os estados tinham de área coberta com a Mata Atlântica e o que sobrou. Né? Olha só, o Espírito Santo sobrou 2% do que tinha. O Rio de Janeiro, 13%, Minas Gerais, 3%, São Paulo, 5%. Quer dizer, o índice de degradação da Amazônia hoje, da Mata Atlântica, sendo generoso, sobrou algo em torno de 4 a 7%, né? Então a Mata Atlântica ela tem uma importância muito grande em termos de biodiversidade, no controle do clima e também muito importante, né, da preservação do litoral e tudo mais. Então, bastante degradada, infelizmente, né? Lembre que as características são as mesmas, porém com intensidade diferente. Outra formação que nós temos importante é a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, ela fica entre o Maranhão e o Piauí, né? É uma vegetação de transição, ela fica nesse encontro de um clima mais seco que vem do sertão e um clima mais úmido que vem da Amazônia. É uma floresta de palmeiras, né? Como vocês podem ver aí, onde duas espécies se destacam. A carnaúba, que é essa da direita aqui, ó, e o babaçu, que é essa da esquerda. A carnaúba é chamada de árvore da vida porque nela tudo se aproveita, né? Mas a principal atividade econômica desenvolvida a partir dela é a produção de ceras, né? Usando a folha. E o babaçu, a principal atividade econômica é a exploração desse fruto aqui, ó, que libera, né, que produz uma amêndoa, que produz óleos que são usados na indústria alimentícia, farmacêutica e tudo mais. Então a carnaúba e o babaçu têm grande valor econômico, né, a sua exploração. Lembre que a carnaúba é chamada de árvore da vida porque você pode produzir cera com a folha, depois você pode usar essa folha para fazer telhado, né, nas casas. Lembre que é uma região bastante pobre, né? Com graves problemas sociais. Você pode usar o tronco dela e pode usar a raiz. Então você usa ela inteira, por isso chamada árvore da vida, né? Lembre que ambas têm valor econômico. Hoje elas estão sendo degradadas não pela exploração dos seus recursos, né? Explorar a carnaúba, por exemplo, e o babaçu não geraria nenhum tipo de dano. Isso tudo poderia ser feito de forma sustentável. Mas o avanço da pecuária e historicamente e mais recentemente o avanço da soja na região vem causando degradação também à Mata dos Cocais, né? Outra formação que nós temos importante, e essa cai muito nas provas aqui no nosso estado, né? É a araucária, porque lembre que ela pega boa parte do território catarinense, basicamente 60% do nosso território era originalmente coberto pela araucária. A araucária, diferente das formações que eu falei até agora para vocês, ela é uma formação arbórea, porém de clima mais frio, que é o clima subtropical úmido, né?
O fato de ser um clima subtropical, já, né, destacando uma média térmica menor, já dá algumas peculiaridades para essa formação vegetal. Então reparem na foto aí, ó, é uma formação vegetal mais aberta, mais homogênea, né, não tem tanta biodiversidade. A espécie principal é a araucária, também chamada de pinheiro do Paraná. Ela é encontrada no Planalto Meridional, não esqueçam, né, como vocês podem ver nessa imagenzinha que eu coloquei do lado aqui, ó, principalmente em territórios do Paraná e de Santa Catarina. Ela é uma vegetação que tem as folhinhas fininhas na forma de agulha, em função, né, do próprio clima, que é bastante frio. Então ela é aciculifoliada, mas ela é uma adaptação, ela se adaptou bem ao clima. Então ela é uma floresta, na verdade, né, perene, ela não é caducifólia. A araucária, ela tem um grande valor econômico, então ela foi extremamente explorada. Lembrem que do ponto de vista das nossas formações vegetais, a araucária é a mais degradada. Pesquisadores acreditam que sobrou apenas 2,5% a 3,5% dela, né, do que a gente tinha de cobertura original. Então o resto foi degradado, principalmente pelas indústrias florestais, né? O aproveitamento da madeira para fazer móveis, para construção civil e para produção de papel acabou detonando com essa floresta. Sem contar também o avanço da pecuária e da agricultura, né, nas terras férteis aí. Lembre que o solo da araucária, boa parte dele é um solo fértil, aquele solo de terra roxa, o que favoreceu também a expansão de algumas culturas, né? Como por exemplo a cultura do trigo, do milho, né, mais recentemente da soja, que acabaram degradando muito essa formação vegetal. Então lembre, já é uma formação, né, mais de clima frio, então é de clima subtropical. Então essa araucária. Depois nós temos as formações arbustivas, aí entra o cerrado e a caatinga. O cerrado é uma formação vegetal que cai muito em prova e é uma formação vegetal que vocês têm que ficar atentos. Ela tem uma importância muito grande para o Brasil, é uma formação vegetal que merece, né, bastante cuidado e bastante atenção. O cerrado, ele cobre uma área do território brasileiro de 2 milhões de quilômetros quadrados. Então nós estamos falando do segundo maior bioma do Brasil. Ele pega 4 regiões do território brasileiro. Ele predomina no centro-oeste, mas ele chega a partes do norte do Brasil, do nordeste e do sudeste. Então ele atinge uma área muito vasta. O cerrado, ele é uma vegetação savânica, mas ele não é igual à savana. Uma das principais e mais importantes características do cerrado é a enorme quantidade de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só são encontradas no cerrado. Então por isso que ele se diferencia da savana, apesar de ambas serem formações vegetais tropófilas, né? Ou seja, acostumadas a clima tropical continental, e que você tem uma estação úmida e depois uma estação seca. Então você tem um verão muito chuvoso e um inverno bastante seco, né? Em razão disso, é uma vegetação arbustiva. O cerrado brasileiro, ele tem uma grande diversidade de densidade, como vocês podem ver na imagem aí no slide. Nós temos áreas do cerrado em que você tem um predomínio muito grande de espécies herbáceas e outras áreas que tem o predomínio de espécies, né, de pequenas árvores e mais arbustos. Então nós temos desde um campo limpo, né, até um cerradão. O que muda de um campo limpo até o cerradão? A pluviosidade. Ambientes mais úmidos, você tem o desenvolvimento de espécies, né, de pequenas árvores e mais arbustos. No ambiente mais seco, mais vegetação herbácea. Então o cerrado propriamente dito é quando você tem uma dinâmica muito assim, relativamente equitativa entre a quantidade de arbustos e de vegetação rasteira. Então o cerrado, né, por cobrir uma área muito grande, ele tem essa variação na densidade. Outra, aqui dá para vocês verem bem certinho nessa imagem, né, do que a gente está falando. Olha só o ambiente onde predomina mais espécies, né, rasteiras de pequeno porte, ambientes onde predominam pequenas árvores, tá vendo? Um cerradão, ó, onde você tem um ambiente, né, mais mesclado. Então você tem uma variação da densidade em função dessa enorme área que ele detém. Algumas coisas importantes sobre o cerrado. Então vamos lá. Primeiro, é uma vegetação tropófila. Segundo, é uma vegetação que tem algumas características do xeroformismo. Ela não é xerófila, mas ela tem algumas características. Ou seja, ela tem a raiz profunda. Lembrem que uma das características mais importantes do cerrado são as raízes profundas. 1/3 apenas do cerrado aparece. O resto está, né, no subsolo, nas suas raízes. Isso é muito importante, porque um arbusto do cerrado, por exemplo, de 1,5 m, 2, ele pode ter 20 a 40 metros de raiz, né, de profundidade da raiz. Por quê? Porque ele está em busca de água, em busca de nutrientes.
Essas raízes profundas acabam criando uma situação de segurança para o cerrado. Por quê? Porque uma característica importante, ó, o cerrado é uma vegetação sujeita ao fogo. Muitos incêndios naturais podem acontecer no cerrado e que não causam a degradação dele. Por quê? Porque as espécies continuam vivas, afinal de contas, as raízes não foram destruídas e afetadas pelo incêndio. E o incêndio ainda joga uma camada sobre o solo, né? Lembra que o solo é pobre, o solo do cerrado é um solo, né, ácido e tudo mais, e as queimadas jogam aquela fuligem toda, aquelas cinzas sobre o solo, dando uma fertilizada, e a vegetação se recupera rapidamente. Agora, muito cuidado, eu estou falando dos incêndios naturais, que são raros. O problema do cerrado são os incêndios criminosos, né? A galera bota fogo, depois passa o trator, joga um monte de produto químico e aí o cerrado morre, entendeu? Então tem que saber diferenciar, mas que ele é uma vegetação sujeita ao fogo, isso é verdadeiro. Outra característica importante do cerrado são os troncos retorcidos, a casca grossa, toda rompida, então não é aquele caule lisinho, ele é todo tortuoso por culpa de um solo muito pobre, e também as folhas grossas, né, que a gente chama de folhas esclerófilas, né? Por essa peculiaridade, o cerrado é uma vegetação perene. As folhas são grossas porque tem uma camada ceruminosa que impede a evaporação da água. Então ela consegue se manter o tempo inteiro, né? Lembre que o cerrado também, além de tudo isso, é uma formação vegetal rica em biodiversidade, né? Então é uma formação vegetal aí, uma das mais ricas em biodiversidade do mundo. Agora, o cerrado, para vocês terem uma ideia, também foi extremamente degradado e principalmente nas últimas décadas. Hoje, 50%, como vocês podem ver aqui, ó, a área de cobertura original do cerrado, pegando as 4 regiões do Brasil, estão vendo? E o que sobrou em verdinho, dá para ver que sobrou muito pouca coisa. De tudo que nós tínhamos cerrado, 50% a 55% já desapareceu por completo, deixou de existir. E uns 30% está sendo degradado num ritmo alucinante, né? Totalizando 80% de degradação. O cerrado está sendo degradado num ritmo tão intenso que pesquisas comprovam que se continuar desse jeito até 2030 ele desaparece, vai virar um capoeirão, né? E a degradação dele está ligada à própria modernização da agricultura brasileira e da expansão da fronteira agrícola impulsionada pelos governos, principalmente a partir dos anos 60, com a ditadura militar. Então essa expansão da fronteira agrícola, né, em direção ao cerrado, acabou ferrando com o cerrado. Lembra que o cerrado ele tinha uma proteção natural, o clima não era muito bom e nem o solo favorável à agricultura. Mas com a modernização você pode irrigar artificialmente e você pode corrigir a acidez do solo com calcário e pode corrigir a pobreza de nutrientes com adubo químico. Então o avanço da agricultura e da pecuária pelo cerrado é um dos principais responsáveis pela degradação. Então mais de 80% do cerrado já está degradado. E o que é pior, a degradação está chegando nessa área que a gente chama de Matopiba aqui, ó, tá vendo? Que é a inicial dos 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região do Matopiba vem preocupando a crescente degradação, tá vendo? Ó, era uma área mais protegida, né? A soja, principalmente, a pecuária estão avançando por essa região. Então hoje o cerrado, né? Quando se fala em cerrado, lembre, pecuária e soja são os principais responsáveis pela degradação. Mas não são só eles, né? A cultura do algodão, a cultura, por exemplo, do milho, né? A outras atividades como, né, a produção de carvão vegetal de forma ilegal, tudo isso também contribui para a degradação do cerrado. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma tabelinha aqui, ó, que depois vocês podem visualizar com mais calma, mas que indica o nível de desmatamento do cerrado por estado. Aqui, ó, para vocês entenderem, né, esse número maior indica o percentual de desmatamento em cada estado no proporcional ao quanto o estado tinha de área de cerrado. Então repare aqui, ó, São Paulo, por exemplo, tinha 81 mil quilômetros quadrados de área de mata, né, original, de cerrado original, e desmatou 73 mil. Então, quer dizer, 90% de degradação do cerrado no estado de São Paulo, 70% do Distrito Federal e por aí afora, 85% em Goiás e por aí afora. Olha a região do Matopiba aqui, ó, tá vendo? O que preocupa, né? O desmatamento ainda não foi tão intenso, mas esse número está crescendo de forma assustadora. Na Bahia já está em 38%. Então, quer dizer, o cerrado precisa urgentemente de uma política mais adequada de fiscalização e controle do avanço do agronegócio, principalmente, né? Depois nós temos a caatinga, outro ecossistema importante do Brasil, também uma vegetação arbustiva, só que é uma vegetação xerófila. Então é bem fácil de vocês lembrarem, né? Dá para ver pelas imagens, a presença de cactáceas, espinhos e tudo mais. É uma vegetação xerófila porque ela é uma vegetação que atinge o sertão nordestino.
uma área do território brasileiro onde predomina o clima semiárido. Então, como o clima é semiárido, a vegetação adquiriu essas características do xeroformismo. Então, nós temos ali espécies com raízes profundas, o predomínio de espécies espinhentas, uma vegetação arbustiva com troncos retorcidos, né? Caducifólia, repare aqui, ó, boa parte das espécies perde a folha e a cor ao longo do ano por culpa da estiagem, né? A presença maciça de espécies cactáceas, que se adaptam bem no ambiente, porque tem aquela camada luminosa, né? É uma vegetação rica em biodiversidade, apesar de tudo isso, né? Reparem que ela se recupera rapidamente, né, durante o período da chuva, então é uma vegetação rica em biodiversidade. Mas também é uma vegetação bastante degradada. Hoje, algo em torno de 50% a 55% da Caatinga desapareceu. E a maior parte da área de Caatinga está virando área de desertificação, né? Porque as condições naturais estão sendo alteradas de forma muito significativa, impedindo a própria recuperação da vegetação. Aqui dá para vocês verem, ó, as áreas desmatadas em amarelo, né, como elas atingem uma vasta área, né, da Caatinga. Esse desmatamento começou no Brasil Colônia, com a produção de pecuária bovina durante o ciclo da cana, né? Esses bois abasteciam a zona da mata. Avançou durante o período colonial com a plantação de algodão, né? Durante ali principalmente o século XVIII e XIX, com o crescimento da indústria têxtil na Europa e o aumento da exportação de algodão por parte do Brasil. E mais recentemente, né, a agricultura comercial e moderna. Principalmente aquela fruticultura irrigada em grandes latifúndios que pegam água do Rio São Francisco e irrigam, né, a área do sertão. Então o desmatamento e a degradação da Caatinga, ele ocorreu ao longo, né, desde o período colonial. Aí. Hoje sobrou algo em torno de 50%. O que hoje se teme é o avanço da degradação da Caatinga com a conclusão da obra da transposição do Rio São Francisco, né? Caso a região atraia grandes fazendeiros, né, em busca de terra barata e com água, isso pode, né, acabar afetando muito a manutenção desse ecossistema na região. Então é o que preocupa bastante. Depois nós temos, né, a formação das pradarias. As pradarias, elas predominam no sul do Brasil. Nós temos campos espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Boa parte desses campos a gente chama de campos de Ileia, porque eles estão presentes em áreas de clima mais úmido, né? Em áreas do centro-oeste do Brasil e até do norte do Brasil. Mas quando a gente fala em pradarias, a gente está se referindo ao sul do Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul, como vocês podem ver aqui no mapa. Ó, mais de 50% do estado tem, né, como cobertura principal a pradaria. A pradaria, ou pampa, como queiram, é uma vegetação herbácea, né? Homogênea, então nós não temos grande biodiversidade nesse bioma, que predomina nas áreas de clima temperado continental, ou seja, naquelas áreas de clima frio e mais seco, em que a média de chuva fica na casa de 800 milímetros mais ou menos por ano. Então ali você tem dificuldade no desenvolvimento de espécies arbóreas. E aí cresce essa vegetação herbácea cobrindo principalmente o Planalto Meridional, né? As áreas do Planalto Meridional. O Pampa, ele foi extremamente degradado pela pecuária, né? É bem fácil de entender. E hoje a região do Pampa está sujeita também à arenização, porque o Pampa ele protege o solo do intemperismo. A degradação do Pampa com atividades econômicas vinculadas ou à pecuária ou à própria agricultura, né? Principalmente o cultivo de soja, que vem crescendo bastante na região, né? O cultivo de trigo, historicamente bastante significativo, também levaram o solo a ficar exposto, né? Contribuem, ou melhor dizendo, contribuem para o solo ficar exposto, aumentando os problemas, né, de arenização. Então hoje nós já temos a degradação, né, do Pampa afetando o solo da região. Lembrem que boa parte do Pampa que foi degradado foi substituído por pastagens exóticas, né, em função do avanço da pecuária. Depois nós temos o Pantanal. Bom, o Pantanal é importante deixar claro uma coisa. Ele pega o Mato Grosso, uma parte do Mato Grosso e uma parte do Mato Grosso do Sul. Ele avança por territórios da Bolívia e do Paraguai, né? É uma planície muito baixa, né, e plana, e que é cortada pelo Rio Paraguai, que vem lá do Mato Grosso, né, das regiões mais úmidas ali do Mato Grosso, e acaba passando pelo Pantanal, depois sai do nosso território. O Pantanal não é
uma formação vegetal. Ele é um complexo. Então não esqueçam, complexo do Pantanal. Por quê? Em razão das características naturais da região, o Pantanal desenvolveu a maior biodiversidade do mundo. Então você pode estar pensando assim, bah, mas o professor acabou de falar que a Amazônia tinha a maior biodiversidade do mundo, agora está dizendo que é o Pantanal. Não é isso. A Amazônia tem a maior biodiversidade do mundo enquanto floresta. O Pantanal não é uma floresta, é um complexo. Então, no Pantanal você acha florestas, né, densas, fechadas, você acha cerrado, você acha partes de vegetação xerófila, você acha campos, você acha vegetação de alagadiço. Ele é um grande complexo. Né? O clima que predomina ali é o clima tropical, então o Pantanal alaga, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui dá para ver certinho as áreas de campos, de floresta, as áreas alagadas, né? Depois, durante a estação seca, né, essa umidade toda se retrai, ó, aí que vira um ambiente, né, que o pessoal usa para criar gado, por exemplo, essas áreas de pastagem natural. Então, quer dizer, o Pantanal é um complexo. Como ele é um complexo, ele é uma região extremamente importante, né? Precisa ser preservado. O Pantanal ele vem sendo degradado pela pecuária, pelo avanço da agricultura, né, com o cultivo de alguns produtos, como, por exemplo, o incentivo ao cultivo de cana, principalmente lá nos anos 70, e com a mineração. Mas a mineração ali do maciço do Urucum. Mas é importante salientar que das formações vegetais que a gente tem, o Pantanal é a mais preservada. Algo em torno de 12 a 15% dele apenas foi degradado. É bastante coisa, mas muito menos do que qualquer outro bioma que a gente tem no Brasil. Então ele é bastante preservado, digamos assim, né? E é importante que assim o seja, para proteger toda essa biodiversidade que ele possui. Ok? Então lembre, o Pantanal é uma planície, a maior planície alagada do mundo, que tem um grande complexo ali, a grande diversidade de climas chegando até na região, né? A própria estrutura da região, o relevo, a passagem do rio Paraguai, tudo isso criou um ambiente favorável a uma grande biodiversidade. Por isso que a gente chama de complexo do Pantanal, né? Então ali você encontra desde florestas até vegetação herbácea. Então ali é uma espécie de resumo, né, de diversos ecossistemas que a gente tem no Brasil. E para a gente encerrar, né, não podia se deixar de lado, a vegetação litorânea. Olha só, a vegetação litorânea é uma vegetação que está vinculada ao bioma Mata Atlântica. Mas ela se distribui em dois grupos, os mangues e a vegetação das dunas, né, ou vegetação das restingas, como queiram. Os mangues representam uma formação vegetal extremamente importante, comum no litoral, e é uma vegetação que cresce num ambiente salino, né? Portanto, é uma vegetação halófila, de ambiente salino. É onde as águas do oceano encontram as áreas continentais mais baixas e formam uma lama, né? Essa lama é com uma salinidade extremamente elevada. E é uma vegetação que se adaptou nesse ambiente, adquirindo uma característica, as raízes aéreas. Então ela é uma vegetação pneumatófora, né? Ela tem essas raízes aéreas aqui, ó. O mangue é uma espécie de vínculo do oceano com o continente e ele serve como berçário marinho e apresenta grande biodiversidade. Não tem tanta biodiversidade no quesito espécies de árvores, mas tem grande biodiversidade se você considerar fauna e flora. Então o mangue, né, os mangues no Brasil estão desaparecendo, né, a degradação é violenta, eles ficam em áreas valorizadas, então a especulação imobiliária degrada muito, obras de infraestrutura degradam muito, né? Poluição lançadas em rios vão parar no mangue, acabam degradando o mangue, então o mangue preocupa muito, né? Lembre que o mangue ele é vital para a biodiversidade, é vital como berçário marinho e lembre que milhares de pessoas tiravam o sustento do mangue no Brasil, né? De forma sustentável, né? Coletando recursos que o mangue tem para oferecer. Então é importante a preservação desses mangues, né? Porque eles estão ficando cada vez mais escassos. E nós temos a vegetação das dunas ou vegetação das restingas, que é essa imagem do lado aqui, ó, tá vendo? É essa vegetação rasteira e arbustiva que cresce sobre a duna e tem grande importância na manutenção da duna, evitando né, que os ventos fiquem varrendo essas dunas e jogando areia para todo lado, e também na própria biodiversidade do litoral. Lembre que centenas de espécies de animais vivem nessa área, né? E tiram o seu sustento e a sua sobrevivência dessa vegetação. Também é uma vegetação que sofre muito com a especulação imobiliária, sofre muito com obras de infraestrutura e, portanto, né, a degradação é bastante violenta, ok? Mas, né, por tudo isso que a gente viu, dá para ter uma percepção de como a biodiversidade no Brasil é única.
Em aulas mais para o final do ano letivo, nós vamos trabalhar a questão dos domínios morfoclimáticos, tá, pessoal? Então a gente vai voltar a comentar essas questões e a gente vai associar as diversas características de cada domínio. E aí fica bem completa essa parte, né, de biodiversidade do Brasil, para vocês não serem surpreendidos lá nos vestibulares, ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.